Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aula de filosofia, tá? Vamos iniciar o capítulo 3 de filosofia. Então, por favor, acompanhem com a apostila, tá bom? Capítulo 3, aula 1, filosofia, segunda série. Qual o nosso tema? Patrística e escolástica, filosofia na Idade Média. Hoje, aula 1, nós vamos trabalhar a questão da patrística. Na aula 2, eu vou trabalhar com vocês a questão da escolástica, ok? Então, vamos lá. Durante a Idade Média, período que vai da queda do Império Romano do século V até o século XV, com o início do Renascimento. Ok, isso é só um marco, tá, pessoal? Para a gente poder se localizar no tempo e no espaço, ok? Foram desenvolvidas duas correntes filosóficas distintas, a filosofia patrística, que nós vamos estudar hoje, e a filosofia escolástica, que nós vamos estudar na próxima aula, ok? Só para não ficar assim muita coisa, né? Vamos por partes, tá? Ambas possuíam concepções religiosas, porém com significados diferentes, ok? Então, pessoal, primeiramente eu quero que vocês entendam que o período da Idade Média foi um período em que Deus era colocado como centro, tá? Então, nós temos aí a questão do teocentrismo, ok? Não confundir com o quê? Com antropocentrismo, né? Que é a próxima fase da história, a questão do renascimento, né? Em que o homem era o centro de tudo. Então, fixem bem esse conceito. Durante a Idade Média, Deus era o centro. A vida das pessoas era regida pela igreja, pela religiosidade. Então, a filosofia, dentro do período da Idade Média, ela se voltou para o quê? Para a religiosidade, para o cristianismo, para a fé, ok? Então, vamos lá. Conceito de patrística. Filosofia cristã católica dos 3 primeiros séculos, elaborada pelos padres da Igreja Católica. Consistia na elaboração de doutrinas das verdades da fé, do cristianismo, contra os ataques dos pagãos. Ok. Que eram considerados pagãos? Pessoas que não praticavam o cristianismo, tá, pessoal? Então, vamos lá. A patrística ela é dividida em 3 momentos. Antes de Agostinho de Hipona, tempo de Agostinho de Hipona e depois de Agostinho de Hipona. Por quê? Porque Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, né? Ele foi o representante da patrística, que foi um dos mais importantes teólogos que já existiram, tá? Então, temos que entender o seguinte: dentro desse conceito de patrística, tá? O seu maior representante é Santo Agostinho, ok? Bom, Agostinho de Hipona é conhecido como Santo Agostinho. Foi um dos mais importantes filósofos e teólogos do cristianismo. Suas obras, Cidade de Deus e Confissões. Dentro desse contexto, a filosofia foi feita o quê, pessoal? Através da fé. Patrística defendia a Igreja Católica, tá? Então, podemos entender o seguinte: até o capítulo 2, entendemos que a filosofia era feita através do quê? Da racionalidade, né? Usando sempre razão, raciocínio lógico. Dentro dessa temporalidade aqui da Idade Média, a filosofia é feita com fé. Lógico que a razão não foi abolida dentro dessa temporalidade, mas a fé, ela vem com muita força, né? A filosofia trabalha com força, com a questão da religiosidade, do cristianismo, ok? Então, é importante que vocês aprendam o seguinte: dentro de cada texto existe uma ideia central, tá? Então, a ideia central de hoje, né, as ideias centrais que eu quero transmitir para vocês são as seguintes. Vamos lá. Que a filosofia da Idade Média, ela foca na religiosidade, tá? Ela é dividida entre patrística e escolástica. Conceito de patrística, pessoal: filosofia cristã católica, elaborada pelos padres da Igreja Católica. Consistia na elaboração de doutrinas das verdades de fé, do cristianismo, contra os ataques dos pagãos. O seu maior representante,
Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, né? E dentro da patrística existia um campo de divisões, tá? Antes de Agostinho de Hipona, tempo de Agostinho de Hipona e depois de Agostinho de Hipona, né? Nós temos aqui as suas obras, né? As mais famosas são Cidade de Deus e Confissões. Bom, qual o objetivo desse estudo? É que vocês entendam, né, que a filosofia ela é dividida por períodos, né? E cada período tem sua característica, tem seu diferencial, né, pessoal? E é importante que a gente tenha esse conhecimento, ok? É uma preparação, né, para nós obtermos cultura, bagagem de conhecimento e para vocês se prepararem, né, para o Enem, para o vestibular, tá ok, pessoal? Essas questões caem muito. Na próxima aula, eu vou falar sobre a escolástica, tá? E o seu maior representante, tá bom? Bom, proposta de trabalho de hoje, tá? Atividade devolutiva. AD1, Filosofia, capítulo 3, aula 1. Vamos lá. Pesquise e construa. Vocês vão construir, tá, pessoal? A biografia de Santo Agostinho, com suas palavras, tá? Agostinho de Hipona, ok? Exercícios diversos. Número 3, página 8, questões 1, 2, 3 e 8. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição sempre, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.